Saúdo a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus o Cristo. Amém? Amém. Saudade, né, dos nossos pastores. Mas saudade é bom. É bom porque deve nos ensinar a amar, honrar e respeitar as pessoas que nós temos perto da gente. Não é verdade? E aproveitando a oportunidade, eu queria também que esse culto hoje fosse em ações de graças pela recuperação do nosso amado pastor Mauro. Amém, meus amados? Então vamos abrir a palavra do nosso Senhor no livro de Mateus, capítulo 26. Mateus 26, a gente vai estar lendo do versículo 36 ao 39. Todos acharam? Mateus 26, do versículo 36 ao 39. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. Amém? Queridos, o título dessa palavra de hoje é: os sofrimentos de Cristo nos trouxeram a redenção. E o objetivo também é ministrar ao coração dos irmãos que a nossa leve e momentânea tribulação produz em nós peso de glória. E eu quero dizer para você que hoje não existe uma pessoa na face da terra que não esteja passando por tempos árduos, que não esteja tendo semanas difíceis, que não tenham angústia, que não tenham tribulação, que não tenham ansiedade, que não tenha desânimo. São tantas demandas familiares que muitas vezes parece mais que nós estamos vivendo dentro de um campo de concentração, num lugar que deveria ser chamado de lar. Enfermidades de todos os tipos e dificuldades por todos os lados. Esse é o dia a dia das pessoas, não só as que estão fora da igreja, as que estão no mundo, como dentro da própria igreja. E aí eu pergunto para vocês: como é que a gente vai lidar com essas demandas? Como é que a gente vai andar? Como é que a gente vai crescer? Como é que a gente vai amadurecer? Como é que a gente vai se desprender no meio de tantas intempéries? Como é que a gente vai fazer para não se deixar levar pelas emoções? Como? E quando a pastora pediu para trazer uma palavra hoje, que saltou ao meu coração diante de tudo isso que eu acabei de comentar com vocês, nesse próprio momento que estamos vivendo junto à enfermidade do nosso pastor, saltou ao meu coração o sofrimento de Cristo no Getsêmani. E veio essa certeza de que esse sofrimento de Cristo, todos os sofrimentos dele, nos trouxeram a redenção. E eu fiquei pensando como fazer para que as pessoas consigam entender e até mesmo fazer, eu sei que a palavra nem se encaixa, uma comparação, quando pensar no seu sofrimento e lembrar do sofrimento de Cristo, para que você saiba que essa leve e momentânea tribulação está produzindo em nós um peso de glória. E eu quero dizer a vocês, meus amados, que no meio desse fogo cruzado todinho, antes mesmo de tudo existir, hoje e para todo sempre, está o Getsêmani.
o lugar da prensa, o lugar onde Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, suou sangue, mas não abriu mão do seu propósito. Quando você estiver no meio das suas árduas batalhas, nas suas lutas, naquilo que muitas vezes parece mesmo um campo de concentração, no lugar que deveria ser chamado de lar, lembre-se, traga à sua memória que os sofrimentos de Cristo no Getsemane trouxe para cada um de nós a redenção. E nesse texto lido, nós estamos diante da primeira fase da cruz. E aqui nós temos o mestre, o nosso mestre, sofrendo terríveis agonias mentais. Porque no Getsemane começou todo o sofrimento físico e espiritual de Cristo. E assim que chegam, nós vemos Jesus falar para 8 dos seus discípulos assentar e esperar. E aí a gente vê ele levar com ele Pedro, Tiago e João. E isso me fez questionar: por que 8 ficaram? Por que ele não levou todo mundo? E aí você entende que as diferenças, as posturas dos diferentes discípulos que existem, trazendo para o nosso tempo hoje, vai mostrar a capacidade que cada um tem de se compadecer com o Salvador na sua agonia. E ele começa a entristecer-se e angustiar-se muito, o texto nos mostra isso. E ele chega e abre o seu coração abertamente para os 3 que tinham ido com ele. A sua alma está triste até a morte. O que isso significa? O que é isso? O que quer dizer essa alma triste até a morte? Meus amados, sem dúvida alguma, foi a repugnância incalculável da sua alma santa, enquanto ele se antecipava em tornar-se por nós um sacrifício pelo pecado. E nós que somos pecadores, não podemos entender, não podemos alcançar o que significava para ele que não conheceu o pecado, porque ele tinha uma natureza perfeita. A natureza dele era divina, é divina. É uma natureza de propriedade, não uma natureza atribuída, como foi a de Adão, como é a nossa. Nós não podemos imaginar e alcançar o que foi para Cristo ser feito pecado em nosso lugar. Não, nós não conseguimos entender. E não é de admirar que a gente vê no texto que ele deixa os 3, adianta-se um pouco mais no jardim e vai lá orar. Porque ninguém poderia compartilhar do seu sofrimento e de sua oração. E ele fala: meu Pai, se possível, passe de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. E aqui, meus queridos, não é feita uma oração de aversão ou de quem quer voltar atrás, de jeito algum. Suas palavras lá em João nos mostram o contrário disso, quando ele diz assim: agora está angustiada a minha alma, e que direi eu? Pai, salva-me desta hora? Mas precisamente com este propósito vim para esta hora. Pai, glorifica teu nome. Amém. Por isso, meus queridos irmãos, a orar para que o cálice pudesse passar dele, ele não estava pedindo para ser livrado da cruz. Não era isso. Isso foi o exato propósito da vinda de Cristo ao mundo. A oração que ele fez era retórica, isto é, não pretendia uma resposta, mas esta oração queria nos ensinar uma lição. Jesus, ele estava dizendo: meu Pai, se houver qualquer outro caminho pelo qual os ímpios pecadores possam ser salvos, a não ser pela cruz, revele esse caminho agora. Mas em tudo isso, eu quero que seja conhecido que nada desejo contrário à tua vontade. Cristo veio para cumprir um propósito. E esse propósito foi cumprido. E qual foi a resposta? Qual foi a resposta? Nenhuma. Não houve resposta.
os céus ficaram em silêncio. Por esse silêncio eloquente, sabemos que não haveria outro meio pelo qual Deus poderia justificar os pecadores culpados, a não ser através de Cristo, o Salvador impecável, morrendo como substituto por cada um de nós. É o justo morrendo pelo injusto. E aqui nós vemos encerrado a primeira fase dos sofrimentos de Cristo. E a gente vai entrando logo para a segunda fase, que é quando vem a prisão de Cristo que se dá à noite. E aqui também há algo completamente fora do contexto, porque não se prende ninguém à noite. E ele foi preso à noite. E depois do abandonado pelos seus discípulos também, Jesus ele é conduzido a Caifás e ao Sinédrio judaico. Vão vedar os olhos do nosso Senhor. Vão zombar seguidamente do nosso Senhor. Cospem no rosto dele. Batem na sua face. E aí a gente vai passar para o sofrimento de Cristo em sua terceira fase, onde de manhã Jesus, completamente exausto de tanto açoite que recebeu, é conduzido através de Jerusalém para ser interrogado por Pilatos. Soltam Barrabás, Jesus é novamente açoitado e entregue para ser crucificado. E aqui, meus queridos, já estamos na quarta fase do sofrimento de Cristo. Eu fiz um resumão para poder mostrar um pouco das fases e do sofrimento que trouxe para eu e para você a redenção alcançada pelo sofrimento, através do sofrimento do nosso Senhor e Salvador. E aí, ele é açoitado e entregue para ser crucificado. E eu quero dizer a vocês que no açoitamento romano, a vítima ela era despida. Ela era presa a uma coluna, ou então curvava-se sobre um tronco, com as mãos amarradas nele, tá? O instrumento que era usado de tortura consistia num curto cabo de madeira, no qual estavam presas várias tiras, tá? E nessas tinha pequenos pedaços de ferro com osso preso nas pontas dessas tiras. E os golpes, eles eram aplicados nas costas da vítima por 2 algozes, cada um de um lado da vítima. Não tinha intervalo. E os cortes, meus amados, eram tão profundos, mas tão profundos, que apareciam as veias e as artérias. E em algumas vezes, até certos órgãos internos também eram expostos. A flagelação era uma tortura pavorosa. O fato de Jesus não poder levar a cruz deve ter sido por causa do seu horrível sofrimento resultante deste castigo. Vocês estão prestando atenção? Eu, quando estava fazendo isso aqui, eu coloquei a mão e fiquei assim, meu Deus, o que é o meu sofrimento? Diante do teu sofrimento. Meus amados, os dias são maus. Mas nós temos um exemplo tão vivo que pode perfeitamente trazer para cada um de nós ânimo, força e, acima de tudo, determinação para que você e eu cumpramos o propósito pelo qual fomos chamados. Ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades, entramos para a quinta fase do sofrimento de Cristo. Desamarraram as mãos de Jesus e os puseram em meio à tropa romana. Os soldados colocam uma capa sobre ele, põem um caniço em sua mão e uma coroa de espinhos em sua cabeça. Quem estuda aqui sabe exatamente o que esses espinhos fizeram na fronte do nosso Senhor. E se você quiser saber, pesquisa para descobrir o que foi que esses espinhos fizeram quando atingiram determinados nervos da fronte do nosso Senhor. Escarneceram dele e bateram no seu rosto e na cabeça, fazendo penetrar profundamente os espinhos no couro cabeludo. Na sexta fase, levando a pesada cruz no ombro,
Cristo lentamente inicia a caminhada para o Gólgota. O peso da cruz, somado ao seu esgotamento físico, o faz cair. Esforça-se para levantar-se. É o propósito. É o propósito. Esforça-se para levantar-se, mas não consegue. Então obrigam o Simão de Cirene a levar a cruz. No Gólgota, põe a cruz no solo, deitam Jesus sobre ela, e aqui já é a sétima fase. Estende seus braços ao longo dos braços da cruz e pregam um cravo de ferro quadrado e pesado, que atravessa sua mão, o punho e também a madeira. A seguir, estende seus pés e os cravam na cruz com os cravos bem maiores que os cravos das mãos. E os que passavam blasfemavam dele. Estamos na oitava fase. Agora Jesus, cheio de ferimentos e coberto de sangue. É um espetáculo patético. Você se imagina como um espetáculo patético? Você se imagina no meio de afrontas, de calúnias? Você se imagina sendo cuspido no seu rosto? Você daria outra face se baterem na sua face, do lado direito? Blasfemavam dele. Ele era um espetáculo patético. E por quê? E para quê? E com que objetivo? Responda aí para você dentro do seu coração. As dores são atrozes em todo o seu corpo, ficando naquela posição horrível por horas. Os braços estão afadigados, sente grandes câimbras nos músculos e rasga-se a pele de suas costas. Começa outra agonia, uma dor insuportável no seu peito, pela compressão dos fluidos do coração. O nosso Senhor sente uma sede abrasadora e está completamente consciente de todo o escárnio e de todo o sofrimento. Consciente do escárnio de todos aqueles que passam junto à cruz. Por que me desamparaste? Por que me desamparaste? Esta é a nona fase. Este brado de Cristo assinala o ponto culminante dos seus sofrimentos pelo mundo perdido. O brado de Cristo, por que me desamparaste? Seu brado em aramaico, Deus meu, por que me desamparastes? Testemunha que ele experimentou a separação de Deus Pai, ao tornar-se substituto do pecador. E esta separação, meus queridos, é sem dúvida a pior tristeza, angústia e dor que ele sente. Sentir-se separado do Pai. Quando você está em grande sofrimento, aquilo que traz para a tua alma um peso, e você abre a sua boca e começa a murmurar, lembre-se, você está se separando do Pai nesse momento. E isso deveria trazer muita vergonha e dor para o nosso coração. Está ferido pelas transgressões dos seres humanos e se dá em resgate de muitos. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecador pela humanidade inteira. Ele morre abandonado para que nunca sejamos abandonados. Não esqueçam, você não está só. Você nunca está só. Não esqueça disso. Ele morreu abandonado para que nós, para que você, para que eu não sejamos abandonados. Assim, mediante seus sofrimentos, Cristo redime toda a raça humana. Redime a raça humana. A 10ª e última frase, Cristo profere suas últimas palavras quando ele vai bradar bem alto. Está consumado. Este brado significa o fim dos seus sofrimentos e a consumação da obra de redenção. Foi paga a dívida, meus queridos. Foi paga a dívida do pecado humano e o plano da salvação cumprido.
Feito isso, ele faz uma oração final. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Estamos prontos? Estamos prontos? Ainda não. Quantas vezes nós bramamos como leão, mas gememos como pombas? Quantas vezes? Alçando os olhos ao alto, ó Senhor, ando oprimido, fica por meu fiador, vem em meu auxílio. Meus queridos, quando a dor doer demais, lembre-se, na redenção, o que é ressaltado? O preço desse resgate, Cristo pagou a quem? Ele pagou a Deus, ao próprio Deus, que nos mantinha escravos do pecado, por conta da nossa natureza pecaminosa. E quando pago, logo em seguida, vai acontecer a remissão, ou seja, o pagamento da culpa. Minha culpa foi paga, mas moralmente eu continuo devedor. Meu compromisso foi transferido para Cristo. E eu quero dizer para vocês, para terminar, aprenda, desenvolva, exercite gratidão. A gratidão gera confiança. A confiança gera fé. A fé vai trazer ao seu coração descanso. Sabe? As diferenças, as posturas, vai nos mostrar a capacidade que cada um de nós tem de se compadecer com o Salvador em sua agonia. Gratidão nos ensina propósito. E a gratidão, ela canta assim: porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo